muito interessante que a gente faça essa divulgação. O ecossistema tem feito um trabalho legal de divulgação no LinkedIn, na rede WhatsApp, o contato do Robson tem sido legal aí com todo mundo. Acho que é bem bacana mesmo essa divulgação. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui de volta, então. Vamos lá, então. Se vocês tiverem a possibilidade até de deixar, de repente, o microfone aberto para eu saber se estou sendo ouvido e entendido, me ajuda um pouco no andamento aí. Mas então, hoje eu vou apresentar um pouco do trabalho que a gente está propondo com a Corbu. E vou começar falando um pouco de mim, só para dar essa noção. Eu sou arquiteto, formado pela Federal em 2013. Eu atuo com meu próprio escritório desde 2015. E além da formação de arquiteto, eu tenho técnico em desenho industrial no ensino médio e um curso de cinema digital que eu realizei em 2014. Nesse curso de cinema eu produzi um curta-metragem que foi exibido no Festival da Lapa em 2017. Inclusive a Camila, que está aqui na live com a gente, também participou dessa produção. E ano passado eu concluí a pós-graduação em narrativas visuais na UTF-PR e eu fui aprovado com uma monografia que o tema era o questionamento da eficácia do projeto arquitetônico convencional no processo de construção hoje em dia. Sei que é um título bem acadêmico mesmo, mas foi um material bem prático de análise da função do desenho e foi muito bom ter trabalhado no passado com isso, porque tem tudo a ver com a minha área de interesse, né? Então, além dessa ação de transformação do espaço, eu tenho esse interesse muito grande na área de comunicação também. O meu escritório ele atua sempre em projetos de obra e personalização de interiores, e nos últimos anos eu comecei a investigar uma nova forma de comunicação entre os profissionais que atuam nessa área. E aí surgiu a proposta da Corbu, como tem se estruturado hoje. Eu acho legal estar falando sobre esse assunto hoje. Eu até fui procurar no meu histórico de WhatsApp para ver datas certinhas, porque para explicar a Corbu, eu queria contar um pouco de algumas histórias do meu trabalho e, enfim. Então, assim, eu não sei quem está aqui na live, agora não estou vendo certinho os nomes, mas se tiver algum arquiteto que trabalhe com interiores, eu não sei se já pararam para pensar o que seria um orçamento de obra que vocês estimam como um ticket interessante para que esse gerenciamento gere lucro. Eu sei que no começo do meu trabalho eu sempre tinha como essa meta um orçamento aí de em torno de 500 mil, 800 mil reais. Eu achava que o dia que eu gerenciasse uma obra desse porte, eu estaria em um nível confortável emocional e financeiramente. E aí essas histórias que eu vou começar a contar agora, eu sei que elas não se aplicam a todos, até porque eu conversei com bastante arquitetos nas últimas semanas, inclusive a gente aqui do ecossistema, e foi um alívio saber que nem todo mundo passou por isso que eu passei, porém a maioria ainda é muito próximo disso. Então em 2019 eu estava no meio do processo de gerenciamento de uma obra de interiores, e esse projeto ele tinha um orçamento médio de 2 milhões, só de interiores, só de mobiliário, acabamento, essas coisas. Era um duplex de alto padrão. E parecia, numericamente, o auge, né, profissional, já que eu julgava um quarto desse orçamento já um patamar de sucesso. E no fim ele foi só um grande aprendizado. No, no dia 6 de abril de 2019, há um ano e uma semana atrás, eu acordei às 7h30 da manhã no sábado, peguei o carro, fui para o Balarote, comprei um par de bota de obra, de luva, saí de lá e fui para frente desse prédio, dessa obra que eu estava administrando, vesti os equipamentos e entrei numa caçamba como essa. E minha maior preocupação nesse momento era se os clientes iam visitar a obra nesse sábado.
Eu passei mais ou menos 1 hora vasculhando os detritos da caçamba da minha obra e de mais outras 3 caçambas que estavam lá na frente. Um dia antes, o arquiteto que trabalhava comigo me ligou à noite, falou que passou na obra e que a equipe de limpeza tinha jogado fora uma torneira de mais ou menos R$ 5.000, que ia ser instalada na segunda-feira. E a gente ficou desesperado, então eu fui procurar em todas as caçambas qualquer sinal dessa torneira. Passei 1 hora vasculhando, até que eu aceitei que se for jogado fora, alguém já tinha levado embora, né? Todo dia, final de tarde, o pessoal passava para recolher material reciclável lá. E a gente passou a semana seguinte desesperado para tentar resolver isso, ver o que tinha acontecido. A dona da loja confirmava que tinha sido entregue esse material, só que eu não tinha o registro disso, ela não tinha, o arquiteto que trabalhava comigo também não. E aí a gente estava já negociando uma torneira nova, vendo como que a gente ia conseguir repor, quando o motorista, o entregador dessa loja, entrou em contato para agendar uma data para entregar a torneira. Ele disse que no dia da outra entrega, que ele entregou o restante do material, ele não conseguiu esse, e que então essa torneira nunca tinha ido para a obra, apesar da gente ter certeza de ter visto ela lá dentro. Só que a gente, como eu estou falando, não fizemos nenhum registro, né, dessas entregas a ponto de imaginar que isso tivesse acontecido. E como se já não fosse absurdo bastante, nessa mesma obra, 6 meses depois, a gente estava de volta, eu e os outros 2 arquitetos do escritório, literalmente segurando um vendedor de uma loja de eletrodomésticos, que falou que ia ir embora e deixar a gente trancado dentro da loja, porque a loja não entregou alguns equipamentos, e a gente começou a estranhar um pouco da comunicação deles, suspeitamos que tinha algo errado e resolvemos ir lá na loja. Quando a gente chegou lá, a loja estava sendo desmontada já, o showroom já estava desmontado, estava um vendedor só finalizando os processos e a loja realmente fechou na semana seguinte. A cliente fez a compra diretamente com eles, mas solicitou que a gente fizesse recebimento e a gente acabou absorvendo essa responsabilidade, né? Então, era uma sexta-feira esse daí também. 9 da noite, a gente estava 3 arquitetos e um vendedor dentro da loja. O vendedor tinha chamado a polícia falando que a gente tinha feito ele de refém. A gente tinha chamado a polícia falando que estava levando um golpe da loja. E a polícia nunca foi, mas a gente ficou por horas lá numa situação completamente desconfortável. E aí eu pergunto, dessas histórias, qual é o sinal de dignidade que a gente enfrenta no nosso trabalho, né? Nessa parte de, principalmente de interiores, que envolve muito com o emocional de todos os lados. Então, qual que é o nível de saúde mental dos envolvidos, da minha, dos executores, dos fornecedores? Sei que todo mundo tem a parcela de responsabilidade, mas o que mais me incomodava era entender como que a gente chegou num ponto desse, né? E é óbvio que eu não preciso dizer que essa obra, com esse valor de orçamento altíssimo, não trouxe nenhum lucro, pelo contrário, ela gerou prejuízo para a gente. E a questão é que, embora seja muito absurdo e gritante, isso é uma regra, esse tipo de acontecimento. Alguns escritórios aqui de Curitiba e do Brasil eu admiro muito, que eu sei que não passariam por coisas assim, porque tem alguns processos mais organizados, mas de maneira geral, posso dizer que a grande maioria dos arquitetos tem lidado com esse tipo de situação. Eu vou pedir licença para mais uma imagem impactante e depois eu sigo adiante, mas só para concluir essa ideia, eu fui recentemente numa comemoração de mestrado de uma amiga e eu recordo desse evento como a comemoração mais triste que eu já presenciei. Ela era uma comemoração só de arquitetos. A gente estava em uns 15 arquitetos, mais ou menos, todos numa média de 30 anos para menos. E basicamente foi um encontro onde as pessoas estavam lamentando, reclamando e se consolando com a desgraça um do outro. E nessa época eu já estava desenvolvendo a proposta da Corbu e eu lembro de estar sentado olhando aquilo e pensando só que isso não fazia o menor sentido, né? E não está certo esse tipo de coisa. Metade daqueles colegas
com menos de 30 anos tomando remédio para depressão e ansiedade, tudo em decorrência do trabalho. E embora fosse algo que eu reconhecia nos meus colegas ali, eu sei que isso é um padrão que tem se consolidado há muito tempo. Eu entrei na faculdade em 2007 e faço estágio desde 2008. E eu identificava esse mesmo tipo de acontecimento com os meus chefes daquela época. Ou seja, a gente tem 12 anos, esse padrão vem se estabelecendo como normal, como parte do trabalho. E o pior de tudo é que não justificaria, mas ainda por cima não tem absolutamente ninguém ganhando dinheiro com esse processo. A gente tem um mercado de reforma em interiores no Brasil que movimenta 32 bilhões de reais por ano e a gente tem todos os envolvidos perdendo esse dinheiro. Eu posso citar alguns escritórios aqui que eu poderia de cabeça levantar, que eu sei que estão fazendo um trabalho muito bom, que estão se comunicando muito bem e que eu espero e eu imagino que estejam colhendo resultados financeiros. Mas se eu citar 10, é muito pouco, considerando que a gente tem 180 mil arquitetos em plena atividade no Brasil. A gente está realizando trabalhos que movimentam tanto dinheiro e a gente não conseguir listar 10 arquitetos que estão ficando ricos com o trabalho ou que estão, pelo menos, tendo um retorno satisfatório com saúde, é muito pouco. Não, isso prova que está muito errado esse processo. E isso reflete também em todos os profissionais da cadeia, né? Então, além do arquiteto, o mestre de obra, o pedreiro, o marceneiro, os lojistas, os prestadores e, por último, o cliente. Também a coisa mais fácil que tem é encontrar um cliente arrependido de ter feito uma reforma, que é um investimento, que é o sonho da maioria das pessoas que eu conheço, que a pessoa se planeja e consegue realizar e se transforma numa lembrança ruim. Então é isso, a gente está movimentando um monte de dinheiro e deixando uma parcela enorme desse monte ir para o lixo, sem ninguém estar ganhando. Essa semana, inclusive lá no próprio grupo do ecossistema, foi uma breve discussão sobre um salário de arquiteto residente com um curso de pós incluído de 1.900 e algumas pessoas questionaram que era um valor muito baixo. Eu posso garantir que grande parte dos arquitetos hoje, que trabalham muito mais do que 30 horas por semana, que viram noite, que trabalham sábado e domingo, não conseguem garantir esse valor mensal. Eu tenho trabalhado como psicólogo, e até eu vou usar esse gancho para começar a falar de solução, mas ele me diz um negócio que eu acho muito interessante, que é, para um pedreiro ganhar dinheiro é a coisa mais fácil que tem. Ele só precisa entregar a obra no prazo que ele informou inicialmente. Ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa ser organizado, ele não precisa ser educado, ele não precisa nem ser caprichoso. Se ele só entregar uma obra no prazo, ele já está na frente de 100% dos profissionais que ele já conheceu. E, como eu disse, é um psicólogo que realizou algumas reformas nos últimos anos e ele tem falado exatamente o que os arquitetos têm dito também. Então, como que a Corbu tenta resolver esse problema? Eu tenho esse objetivo dentro da Corbu, é entender o contexto, solucionar os problemas e transformar esse cenário. E qual que é o problema? O arquiteto ele geralmente trabalha na elaboração do projeto, na coordenação de equipe de obra e na compra de material. Ou seja, ele é projetista, executor e comprador simultaneamente. Daria para dizer que ele é um ótimo gerente de obras, se não fosse o fato dele não estar sendo um ótimo gerente de obras. Então ele tem exposto os projetos a grandes riscos, inibido oportunidades de inovação e dificultado a aplicação de técnicas de desenvolvimento. Eu estou falando aqui o tempo todo de arquiteto, mas quando eu falo arquiteto é por praticidade. E dá para considerar também engenheiros que atuam nessa área e designers de interiores. Tá? Ou seja, o arquiteto ele não consegue só aumentar a equipe dele ou só ir fazer um curso de capacitação de projeto, porque às vezes ele não tem nem tempo nem recurso para isso. Então, desse ponto de conflito que surgiu a Corbu. Inicialmente eu tinha pensado nela como uma plataforma de gerenciamento de obras, uma ferramenta administrativa,
e conversando com os arquitetos e profissionais, eu percebi que ela precisa ser uma ferramenta mais objetiva de trabalho, tá? Então, através de ações pontuais e facilitadoras, suprir essa demanda da falta de gerenciamento, ao mesmo tempo que capacita e expande a visão dos profissionais. Para isso, a Corbu ela adota uma visão de gerenciamento de projeto com enfoque no negócio. E a gente começa a falar então de gerenciamento de projeto a partir disso, sobre o negócio do projeto. O negócio do projeto não é necessariamente o valor que ele está sendo negociado, mas o objetivo para qual ele existe. Eu tenho um professor de gerenciamento de obra lá da Federal, o professor Amaro. Ele usa um exemplo que eu acho bem legal para explicar o negócio do projeto, que é quando uma cidade, por exemplo, faz um projeto para executar uma estátua numa praça. O objetivo do projeto não é ter uma estátua na praça, mas sim homenagear alguém. Então, dessa forma, o nosso trabalho como arquiteto não é entregar uma obra pronta, mas é possibilitar a habitação de um espaço da maneira mais confortável, ou mais econômica, ou mais sustentável, ou mais exuberante, ou acordo com aquilo que o negócio especifica, aquilo que o cliente demanda. E gerenciar um projeto exige a compreensão do ambiente, a identificação e análise de stakeholders e avaliação e análise de capabilidades e de recursos disponíveis. Dentro de gerenciamento de projeto, a gente tem 3 tipos. Então, existe o clássico, que é o gerenciamento de projeto focado em metas. Ele é predominante na engenharia. E eu até posso estar errado, porque não é minha área de atuação, mas eu acredito que em alguns casos a construção civil pode se utilizar bastante desse método. Quando você tem que cumprir metas de volume, quantidade e repetição de projetos. A gente tem o empírico, que ele é baseado na intuição, boas práticas e tentativa e erro. Essa é uma técnica predominante da Idade Média, mas, curiosamente, é predominante também nos canteiros de obra de arquitetos. Ou seja, é um tipo de gerenciamento que quem está cuidando disso assume uma quantidade imensa de riscos. E aí a gente tem o gerenciamento moderno, que é baseado em comunicação e tecnologia e tem o foco na resolução dos problemas com agilidade. E não é à toa que a Corbu se baseia nesse modelo para tentar trazer solução. Tecnicamente, um projeto ele pode ser explicado como uma organização temporária criada para entregar um ou mais produtos de negócio em conformidade com o business case negociado. Então, assim, um projeto deve apresentar um início e fim definido, gerar um novo produto e administrar os recursos. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque quando a gente fala de arquitetura, a gente tem o projeto arquitetônico, né, que é uma das ferramentas e um dos produtos do trabalho do arquiteto. Para a gente não criar confusão, se for falar do projeto arquitetônico, eu vou chamar de desenho arquitetônico. Porque quando a gente fala do projeto como uma execução de obra, o desenho arquitetônico ele passa a ser um dos recursos. A etapa de projeto desse desenho já foi cumprida. Ele já é um produto entregue. Tá? Então, só para a gente diferenciar, eu vou falar de projeto aqui pensando em execução e não em desenho. O projeto de execução de obra, ele acaba sendo um projeto múltiplo, porque você tem um objetivo, que é esse determinado com o seu cliente, você tem um produto, que é uma obra concluída, e para você entregar esse produto, você precisa desmembrar esse produto em vários subprodutos. Então, você tem o serviço do pedreiro, o serviço do colocador de revestimento, dos lojistas, do marceneiro e assim por diante. E cada um desses subprojetos, embora eles sejam extraídos do projeto como um todo, eles são essenciais, ou seja, se você falha com um desses itens, que estava dentro do programa, você não está cumprindo com a execução do projeto. O projeto ele tem como objetivo satisfazer stakeholders, gerar valor empregando adequadamente os recursos disponíveis, construir, validar e testar soluções para os problemas existentes. Então, quando eu digo que a satisfação de stakeholders,
é importante, é muito claro que não é a satisfação do cliente. A satisfação do cliente é importante, mas ele é apenas um dos stakeholders. Tudo bem que ele seja um stakeholder dominante, né? Mas a gente tem outros players aí que vão ser igualmente responsáveis pelo sucesso ou fracasso do projeto. Também o arquiteto, o gerente de projeto, é um stakeholder, e os executores. Eu acho que isso daí é um ponto que os arquitetos estão perdendo muito controle em não lidar com cada um dos executores, cada uma dos profissionais de mão de obra dentro da obra como um stakeholder. Quando você lida com eles, considerando que eles são só recurso, você deixa de identificar quais são as necessidades desses players e você não consegue conduzir esse projeto ao sucesso, porque conforme a gente tem validado, o sucesso do projeto ele é um resultado de métricas e indicadores que o gerente e o responsável por esse projeto precisa estabelecer, e a gente considera que o sucesso de um projeto está relacionado ao objetivo do projeto, que é o cliente alcançar aquilo que ele buscava, e os interesses de cada um dos stakeholders serem atendidos. E claro, existe uma variação de interesse desses stakeholders, né? Inclusive existem conflitos muito grandes, e isso a gente consegue identificar bem fácil quando a gente levanta um orçamento de algum serviço, apresenta para o cliente e ele acha caro, acha que está fora da média, e ele decide por conta própria achar um executor que alguém indicou para ele, e aí ele chega com um orçamento mais barato, achando que está trazendo uma proposta vantajosa para ele, mas aí você está tendo um problema de acrescentar um stakeholder externo nesse projeto, e com grande risco dele ser um stakeholder perigoso e indisposto a cooperar. Porque os parâmetros de sucesso para esse player que chegou fora desse alinhamento são outros. Ele não está alinhado com essas métricas e indicadores que você, como gerente, está trazendo. Então é muito fácil você perder o controle de obra quando entra uma pessoa com os parâmetros desalinhados do seu. Eu estou colocando esse gráfico aqui, e eu acho ele até um gráfico um pouco confuso, que a gente estuda em gerenciamento de projeto. Mas eu gosto porque ele consegue fazer algumas separações interessantes. Tá? Então, isso aí é um gráfico de categorias de stakeholders. Então, o que a gente está na parte de cima são os stakeholders que representam interesses e requisitos. E os que a gente tem na linha de baixo ali são os stakeholders que oferecem capacidades e recursos. Então, no fim das contas, o gerenciamento de um projeto ele precisa atender a requisitos gerenciando os recursos. E esses conceitos eles ficam um pouco complexos, porque diferentes players, né, diferentes stakeholders e profissionais ou partes interessadas, elas podem ter competências distintas. Então, por exemplo, um executor ele pode conter, dentro da proposta dele, material, a mão de obra, competências, ativos, porém ele pode ter somente a competência, sendo necessário que outros agentes forneçam recursos e mão de obra. Pode parecer um pouco óbvio, mas eu também vou dar um outro exemplo pessoal meu. Eu já precisei, em uma obra de condomínio, também que era uma obra bem capitalizada, tirar do meu escritório o pagamento do aluguel de um andaime para a pintura, porque esses recursos não foram bem administrados na hora de fazer o orçamento. Então o pintor se recusava a investir esse valor de aluguel, porque ele considerava que era parte do condomínio, e o condomínio o oposto. Então eu, como gerente de obra, e identifiquei que foi um erro meu não administrar esses recursos, acabei tendo que compensar isso daí. Nesse caso não foi um prejuízo grande, mas às vezes é. Então você vai acumulando essa falta de gestão de recursos e vai criando problemas bem grandes, financeiros e emocionais também. O que acontece então?
administrar essas capacidades, esses recursos, eles seguem esses 5 passos resumidos que você consegue facilmente identificar em cada uma das etapas que você está gerenciando. Estimar os recursos necessários para realizar o projeto e levantar os recursos disponíveis. Com essas duas informações, você consegue enxergar a lacuna entre esses recursos, incrementar essas capacidades para diminuir as lacunas e analisar a viabilidade desse incremento. A partir daí, você começa a fazer essa análise de equilíbrio. Se não tem recurso financeiro, qual é a solução, então, para diminuir essa lacuna? Às vezes, esse processo é até mudar ou ajustar o objetivo do projeto. Em gerenciamento de obra, a gente fala muito, né, quem estudou um pouco já de gerenciamento, fala muito dessa necessidade de stakeholders, mas fala-se pouco sobre os recursos necessários. E aí cria essa impressão de que quando surgir um problema, sempre tem um jeito de resolver. Só que essa deficiência de recurso, ela pode tornar um projeto caro, demorado, ineficiente, pouco lucrativo e até inviável. Eu não sei se vocês chegaram a assistir um documentário que chama Fire Festival, que foi sobre o festival de música que o idealizador teve uma visão maravilhosa de um festival de música, começou a montar, começou a vender, mas não estava disposto a investir os recursos necessários a isso. E no fim foi uma tragédia, assim, foi uma tragédia tão grande que virou um documentário sobre um festival fracassado. E eu lembro que no documentário um dos funcionários desse idealizador, ele reclamava exatamente disso. Ele falava, eu não lembro o nome dele, mas que esse cara, ele cobrava soluções criativas da equipe quando o problema era financeiro. E isso não tinha como resolver. Então acho que é um paralelo bem legal de entender que quando a solução é de recurso, você não pode tentar trazer soluções de outros lados. Vamos seguir adiante, então. Eu fiz um resumo geral aqui de alguns dos itens, não de todos, mas de boa parte dos itens que devem ser considerados na hora de gerenciar um projeto. Então, é uma quantidade grande de informação relevante e necessária para viabilizar esse projeto, inclusive para alcançar o sucesso do projeto, além dos parâmetros necessários para você definir o que é o sucesso. Aí a gente pega esse arquiteto que está atuando em 3 frentes diferentes, né? Projetista, executor, comprador, que não tem tido um rendimento, um faturamento coerente com as ações que ele executa. Como eu comentei, já está com o tempo completamente escasso. E aí ele pega uma obra achando que vai ser o momento dele, né? Ele aprova o projeto com o cliente e fala, vou gerenciar uma obra. E aí ele começa a planejar a obra dessa forma. Tá? De novo, isso é um case real. Qual é a chance dessa obra ter sucesso? Zero, né? Porque ainda que ele consiga não ter prejuízo gerenciando a obra nesse modelo, ele não vai ter sucesso porque esse tipo de comunicação mostra que já não existe nenhum parâmetro de sucesso de obra. Não existe um procedimento que gerencie interesses de stakeholders e gestão de recursos. O que acontece é que hoje os arquitetos eles não entenderam o papel de um gerente de projeto. Ele lida como se não fosse necessário cuidar disso tudo. E aí é nesse intervalo, nessa dificuldade, que a gente está tentando atuar com a Corbu. Tá? A gente tem uma das propostas que a gente chama de orçamento estratégico. E o que é o orçamento estratégico? Ele é uma das ferramentas para começar a falar de gerenciamento de projeto, com um pouco mais de base técnica, sem que os profissionais precisem fazer todo um curso de capacitação. Tá? No orçamento estratégico,
eu tenho até um material que eu passo para os arquitetos, para eles começarem a melhorar o processo de tomada de orçamento deles. Você vai ter 3 tipos de custo que devem estar considerados dentro de uma proposta comercial. Então, o custo base, você consegue extrair ele com o desenho arquitetônico e solicitando o valor da execução. Acontece que esse custo base, ele cobre quando muito, 2/3 do levantamento de recursos necessários, sem falar que ele esconde a maior parte das restrições do projeto. Aí a gente tem o segundo, que é o custo específico. Ele contempla o restante desses recursos necessários, né? Então você começa a especificar quem é responsável por cada elemento, quem vai arcar com esse custo, quem vai ser responsável por essa etapa de trazer material para lá, ou enfim, é o caso ali do andaime da pintura. E por último, a gente tem o custo ambiental, que aí a gente engloba todos os requisitos e restrições. E a gente blinda esse projeto contra as ameaças. A gente chama de custo ambiental porque ele está muito relacionado ao contexto da obra. O horário que pode trabalhar, a distância do estacionamento até o local de atuação, se vai ter outras equipes trabalhando junto com o teu executor, que não estão relacionadas a saber fazer o serviço, mas estão colocando ali todas as dificuldades para que se realize aquele serviço. Além desse processo do orçamento estratégico, a gente também tem uma visão em relação ao gerenciamento dos stakeholders dentro da Corbu, que é ocultar informação importante, intencional ou não, e exigir do executor a solução sem custo do problema é uma característica exploratória. E aí eu não coloco esse ponto somente, também, mas não é somente uma questão de ética, mas a gente tem que entender que o executor, ele normalmente é o elo frágil dentro das conexões de uma obra. Então, se esse elo arrebenta, vai sobrar para o gerente de obra segurar as pontas. Esse elo arrebenta. Então, se você oculta informação e, e esse executor não consegue dar conta do que ele se propôs a fazer, independente de qual seja o desfecho, você vai estar arcando com esses custos, sabe? Então, nesse gerenciamento de recursos, a gente pensa sempre em estratégia e comunicação. Voltando aqui, só para... Eu tinha preparado aqui uma ilustração, né, nessa situação sobre o gerenciamento de stakeholder e estratégia de comunicação, que é o caso assim, de você atravessar uma rua na faixa de segurança sem olhar para os lados. Então, você sabe que você está no seu direito, então você não vai se proteger ou evitar um acidente, porque se alguém te atropelar, essa pessoa está errada. Mas não custa lembrar que é sempre melhor não ser atropelado, né? Mesmo que você esteja certo. Só um minutinho. Então, dentro dessa tomada de orçamento, a gente tem usado a ferramenta do orçamento da proposta comercial como uma ferramenta de comunicação. O que acontece? Quando você faz um contrato com o executor, você acaba, é esse caso que eu falei da rua. Você coloca todas as cláusulas, todas as questões, e você juridicamente se protege e protege o teu projeto dos possíveis problemas que possam existir. Mas nem sempre, e de novo, posso afirmar que na grande maioria das vezes o executor vai ler esse contrato. Então você Vamos brincar que você tem uma... você está se expondo a um risco por não ter comunicado de maneira clara para a tua equipe. Então, na Corbu, a gente tenta fazer o seguinte: a gente faz a busca desses stakeholders e a gente faz a validação dos diferenciais dele. E a partir desse encontro de stakeholder, a gente faz o gerenciamento das informações que arquiteto, designer e engenheiro possam precisar.
Então, ele cadastra o projeto, cadastra as informações, e quando ele solicita um orçamento, a Corbu ela faz essa intermediação. Ela faz a intermediação da comunicação entre o arquiteto e o executor. O que basicamente ele é basicamente a chave do sucesso do projeto. Porque assim o gerente de obra ele tem a possibilidade de comunicar quais são os parâmetros de sucesso da obra e ele tem a obrigação de comunicar todos os requisitos e restrições, e aí com essa comunicação clara ele tem a capacidade de administrar melhor os recursos. Enfim, a nossa proposta é que, dessa maneira ativa, a gente ofereça ferramentas para equilibrar e negociar essas necessidades, e a gente não exige que esses players, né, o executor e o arquiteto, eles parem o que estão fazendo para se capacitar de uma vez, porque isso é inviável mesmo. As pessoas já estão trabalhando e elas precisam ir resolvendo enquanto trabalham. Então a Corbu ela faz essa intermediação e aos poucos vai trazendo os próprios players vão identificando os resultados e a gente vai entregando material complementar para que seja feita essa capacitação. Tá, mamãe. A gente tem Por favor, peraí, só um pouquinho, Thiago. Alguém está com o microfone aberto aí? Pode fechar, por favor? Porque senão vai atrapalhar um pouquinho aqui. A gente tem essa área de atuação hoje, que é o modo como a gente encontrou para começar a trazer valor e resultado imediato para esses players, né, para arquitetos. Que é o serviço de orçamentação, doses de capacitação para todos esses players, são ferramentas para o que é comunicado e acordado entre executor e arquiteto seja comunicado com clareza também ao cliente. Então, são formas de trazer comunicação eficiente aos stakeholders desses projetos de interiores e reforma. E para o futuro, a gente busca também trazer ferramentas aí que tragam outros tipos de valores adicionais, né? Então, fazer a contratação via plataforma, então você diminui a preocupação em gerenciar os pagamentos porque tem uma plataforma voltada a isso. Oferta de visitas técnicas, trazer lojistas para que eles possam oferecer seus produtos ao projeto sem que o arquiteto precise ativamente buscar cada um dos lojistas. Enfim, essa é a nossa organização futura aí. Em relação à minha apresentação, eu concluo aí com essas ideias. Estou com o meu contato aí aberto para quem quiser entender um pouco mais sobre o serviço da Corbu ou discutir essas ideias trazidas, complementar, ou até levar para outros profissionais essa visão. Eu estou à disposição aí para conversar. Bom, eu vou começar aqui, eu tenho algumas, principalmente que eu não sabia que você estava diretamente ligado com o gerenciamento de projeto, que é uma das minhas paixões. Trabalhei a vida inteira com isso. E assim, não sei se já te falaram isso, mas você já tem um outro nicho de negócio aí que é o storytelling, né? Então, agora eu entendi um pouco a sua formação de produção e tal, e eu achei muito legal, né? A forma, né, que você abordou tudo. Eu queria entender um pouquinho mais, Thiago, como é, aí entrando um pouquinho na ferramenta, né? Como é que ele faz essa comunicação? Porque em gerenciamento de projeto, eu consigo identificar uma coisa relacionada ao trabalho, que é o que você precisa fazer naquele orçamento, né? Isso é clássico no gerenciamento de projeto, planejamento, execução, controle e, né, encerramento. E tem uma parte que é relacionamento, né? Que você falou aí dos stakeholders e tal. Então, para mim, gerenciamento de projeto é trabalho, que é relacionado ao objetivo e tal, e relacionamento.
Porque se você não cuidar dessas duas coisas, a gente fala em gerenciamento stakeholder, nada mais é do que o relacionamento que você precisa ter com cada um deles. Como é que a sua ferramenta, ela faz esses dois balanços, assim? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Tá. Esse é até um ponto que a gente tem estudado com bastante cuidado, né? Porque a gente tem que proporcionar um equilíbrio entre automatizar uma ferramenta, mas também trazer esse contato próximo e esse relacionamento que os diferentes players aí se intercalem, se, como é que fala? Se beneficiem. Uma das grandes demandas que eu validei com os arquitetos é que, embora já existam várias ferramentas para você encontrar mão de obra, até o momento não conversei com ninguém que usasse essas ferramentas, porque eles falam que o índice mais importante nisso é a indicação de outros profissionais. Então, eles preferem sempre entrar em grupos e pedir essas indicações. Então, o que a gente está propondo na Corbu, que é... Deixa eu voltar só uns slides aqui. É isso aqui. A gente busca os executores e busca também as referências deles. Então, a gente pega um portfólio dele, identifica com quais gerentes de obra, arquitetos e designers ele já trabalhou, e faz uma avaliação, não uma avaliação de qualidade só, mas uma avaliação de quais parâmetros ele oferece de valor. Então, esse é um executor. Acho que qualidade, embora esteja aí, ela é sempre fundamental. Mas aí a gente pode trocar o qualidade por padrão, né? Então a gente tem um executor que entrega material de altíssimo padrão e aí o equilíbrio com o valor é o outro. Ou se o profissional que está gerenciando a obra está buscando prazo acima de outros valores, ele consegue encontrar esse executor. E aí, por outro lado, a gente tenta manter essa comunicação para entender se eles estão se relacionando de maneira positiva, como que a gente consegue agregar esse valor de enviar notificações, lembretes, solicitar resposta com mais agilidade de cada um dos lados. Então, a gente tenta agilizar essa comunicação, porque, assim como eu, como arquiteto, prefiro trabalhar com os executores mais profissionalizados, que tenham mais visão de stakeholder mesmo, a recíproca é verdadeira, né? Então, por mais que seja um trabalho de base, um pedreiro, se ele tem a opção de trabalhar com um arquiteto que vai se comunicar com agilidade e clareza com ele, ele também vai preferir manter um relacionamento com esse tipo de profissional. Então, o relacionamento a gente tenta resolver na intermediação dessas demandas de informação, né? E disponibilizar essas informações com agilidade e facilidade. Entendi. E isso envolve toda a cadeia, diria, fornecedor, etc. Você deu os exemplos aí de loja, ou não, ou é execução com o arquiteto. Como é que é isso? Hoje a gente está trabalhando só com a execução, com a mão de obra que está atuando dentro do canteiro, lá da obra. A nossa ideia é conseguir no futuro trazer esses outros interessados, né, de lojista e de players externos, mas hoje o nosso foco é no relacionamento da equipe de obra. Legal. Depois o cliente pode ficar também, né? De repente, né? Aí o céu é o limite. Isso, exatamente. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal, para o Thiago? Oi, Thiago, eu tenho uma pergunta aqui, tá me ouvindo? Tô sim, Fernando. Beleza. Não, eu achei bem legal aí a proposta. E uma coisa que eu vejo como fornecedor de material, eu vejo algumas construtoras, é sempre deixar, né, a parte do executor, de seleção do executor para o final, né? Então, às vezes seleciona tudo, né? Faz o projeto, faz tudo, vê que material quer usar e depois vai ver o executor e daí começa a brigar com o cara para ele fazer do jeito que você quer, né? Sim. E eu acho que esse é um problema que você deve ter vivido bastante aí também
né? Até porque eu acho que a plataforma tenta resolver um pouco isso, né? Eu não sei como é que você pensa nisso, né? Eu queria ver a tua opinião. Né? Acho que nem tanto é o que você faz aí na Corbu, mas acho que você deve conhecer. Tem umas metodologias mais modernas de gerenciamento de projetos, tudo, por exemplo, o Design for Manufacturing Assembly, né? Ou seja, você desde o início do projeto, você vai fazer com todas a parte da cadeia que vai trabalhar no projeto junto, para você, desde o início, você já está projetando para ser construído da maneira correta, né? E isso Sim. daí você diminui vários erros no caminho, reduz tempo, melhora prazo, melhora custo. Não sei se tem alguém da Tec Verde hoje aqui na reunião, mas o pessoal da Tec Verde já está usando isso com sucesso. Então, não sei se você já pensou nisso, alguma coisa desse tipo de plataforma. O que você pensa sobre o assunto? Se você sabe alguma coisa sobre isso? Cara, eu acho que a colocação é perfeita, assim. E isso tem, acho que, uma relação bem grande com a experiência profissional de cada arquiteto ou designer. Eu digo isso porque eu também, nesse período aí de 2015 até hoje, dentro do meu escritório, eu faço uma revisão constante do meu método de orçamento para o cliente, orçamento de projeto mesmo, e do meu modo de Tomar executar esse remédio. projeto. São 9 E isso horas. foi uma coisa que na minha última mudança eu acrescentei, que é, dentro da etapa de projeto, considerar consultorias necessárias para desenvolver esse projeto. Então é isso, quando eu estou desenvolvendo, entendo que a demanda do cliente envolve algumas soluções não convencionais e que, eu sei que isso pode ser executado, mas quanto antes eu souber como isso vai ser executado, melhor. Então eu vou atrás de profissionais especialistas nessa área e às vezes, de novo, assim, até em área simples, né? Já cansei de marcar consultoria com um marceneiro, com um serralheiro, para entender como que eu posso determinar isso. E aí a gente faz uma contratação de consultoria lá, uma hora técnica com ele, e que provavelmente se converta depois no fechamento da execução disso, né? Porque quando você leva para o cliente que foi feito sob orientação de tal profissional, você já está capacitando ele a ser um executor em potencial dessa obra. E aí a Corbu ela poderia atuar nessa forma exatamente com isso. Quando você faz a solicitação do orçamento, você especifica que você está buscando não é a execução, mas sim uma orientação. E aí você consegue encontrar pessoas dentro dessa solução que você está buscando, né? Se é em prazo, se é em complexidade, e ter o retorno disso no caso de projeto. Não, legal. Eu acho que isso é importante porque, né, hoje eu vejo que a maioria, principalmente pequenas e médias construtoras, fazem tudo muito separado, né? Então, pega o projeto Sim. arquitetônico, pega lá o projeto de engenharia, deixa para o empreiteiro tocar a obra muitas vezes e Uhum. se vira com o fornecedor para comprar material. E se todo mundo pensasse junto, assim, que o negócio tem que ser integrado, acho que a cadeia inteira ia ganhar, né? Além de Sim, com começar a certeza. valorizar quem realmente o negócio faz trabalho bem feito, você aí com certeza já perdeu dinheiro ou perdeu muito tempo por o pessoal não quis pagar o que realmente valia teu trabalho. Eu acho que quem mexe com projeto tem muito esse problema, né? Sim. Acaba fazendo um preço muito menor só para entrar numa obra ou entrar numa construtora. Então, acho que esse trabalho que você está fazendo aí de integração das cadeias é muito importante e espero que o pessoal comece a usar cada vez mais ferramentas assim, porque eu acho que o setor, né, a gente está aqui falando de Construtex, né, uma coisa que eu sinto um pouco de falta é tentar pegar justamente nessa parte do executor da mão de obra, lá no canteiro de obra, que é que menos vai receber tecnologia, né? Eu acho que Sim, a gente tinha que estar fazendo o caminho contrário, até às vezes, começando por eles, né, ensinando o cara a pensar diferente, o jeito dele trabalhar, para depois ir trazendo ferramentas novas, né? é, Bom, perfeito. Eu sei essa é a que tem minha mais visão, gente né? que concorda com essa visão. Assim, é uma visão que eu acredito, que eu tento atuar nesse caminho também, e eu sei que existe vários profissionais pensando nisso já. E é legal, né, quando a gente encontra esse apoio aí de filosofia de Ah, trabalho mesmo. legal. Valeu aí, Thiago, pela Eu que palestra aí, cara. agradeço. Mais alguma pergunta?
Eu só vou agradecer o Thiago aí pela palestra, foi muito legal. Já tinha ouvido falar ele falar outras vezes. Bem bacana. Obrigado, Thiago. Valeu, Avelino, eu que agradeço. Legal, Thiago. Obrigada aí pela apresentação. Eu gostei. Vamos trocar mais ideias, porque eu adoro essa área. Tem umas ideias também de execução de obra e transparência e tal. De repente podemos trocar umas figurinhas aí. Tá bom? Agradeço mais uma vez. A gente vai disponibilizar a gravação aí para todos que quiserem conhecer um pouco mais a solução, tá bom? Obrigada aí. Obrigada, pessoal, pela participação. Quinta-feira temos outra. Vou divulgar aí, vou colocar lá no grupo depois, tudo certinho, tá bom? Obrigada, até mais. Obrigado, gente. Até mais.